Leitura para estudos de concurso, só que não é um estudo, é só leitura de um conteúdinho aqui que eu tenho que se chama texto dissertativo. O que é texto dissertativo? É coisinha que você vai escrever lá para o seu concurso. O texto dissertativo diz assim: leia esse texto em um texto dissertativo. A fim de aprender a finalidade e o sentido da vida, é preciso amar a vida por ela mesma inteiramente e mergulhar, por assim dizer, no redemoinho da vida. Somente então aprender-se-á o sentido da vida e compreender-se-á para que se vive. A vida é algo que, o contrário de tudo, criado pelo homem. E assim acaba essa página. E para a próxima página, ela é... Ué, agora eu perdi. Achei. É meio que 2 páginas esse conteúdo aqui. Não se cita a teoria, quem aprende a prática da vida também assimile a sua teoria. A revolução sexual de um cara chamado Wilhelm Reich. O texto expõe um ponto de vista. A finalidade da vida é viver. Sobre um assunto, tema, no caso do sentido, a finalidade de sua vida. Além de apresentar um ponto de vista do autor, o texto faz também o defesa do ponto de vista, os porquês, vida e porquês, os motivos que fundamentam a opinião de que a prática intensa de viver é que revela o sentido da vida, de que a vida não precisa de teoria e que se identifica como o próprio processo de viver intensamente. A defesa do ponto de vista, a organização dos motivos que o justificam, a exposição dos fundamentos em que uma posição está baseada, chamamos argumentação. Defender essa opinião com argumentos coerentes e adequados é o aspecto mais importante do texto dissertativo, além de argumentação articulada e dissertação. Deve apresentar também uma linguagem clara e uma estruturação lógica, com introdução, desenvolvimento e conclusão. Dissertar é, através da organização de palavras, frases e textos, apresentar ideias, desenvolver raciocínio, analisar contextos, dados e fatos. A estrutura do texto dissertativo. Sobre a estrutura, a dissertação obedece à seguinte estrutura: introdução, desenvolvimento e conclusão. A introdução é a parte em que apresenta a ideia central do texto e enfoque que se pretende abordar. O desenvolvimento da dissertação apresenta os diferentes aspectos de ideias expostas na introdução. Além disso, é nessa parte que será feito um fundamento da ideia que se pretende discutir, através de exemplos de argumentos, dados estatísticos, fatos históricos e causas, consequências, etc. E, por fim, a conclusão. A conclusão é a retomada da ideia apresentada na introdução, só que enriquecida pela fundamentação dada no desenvolvimento. A conclusão sintetiza a ideia central do texto e pode apresentar sugestões, ampliando a sua discussão do tema. Veja como está estruturado o texto que se segue. Aqui um exemplo. Vamos ver, ele tem um parágrafo, 2 parágrafos e 3 parágrafos. A conclusão é uma curtinha, né? Pode-se distinguir os homens dos animais pela consciência, pela religião ou por tudo que se queira. Mas eles próprios começam a se diferenciar dos animais tão logo começam a produzir seus meios de vida. Passo este que é condicionado por sua organização temporal. Ponto. Produzindo seus meios de vida. Os homens produzem, indiretamente, sua própria vida material. Próximo parágrafo. O modo pela qual os homens produzem seus meios de vida depende, antes de tudo, da natureza dos meios de vida já encontrados e que têm de reproduzir. Ponto. Não se deve considerar tal modo de produção de um único ponto de vista, a saber, 2 pontos, a reprodução da existência física dos indivíduos. Ponto. Trata-se muito mais de uma determinada forma de atividade dos indivíduos, determinada forma de manifestar sua vida, determinado modo de vida dos menores mesmos. Ponto. Tal como os indivíduos manifestem sua vida. Assim são eles. Ponto. O que eles são coincide com sua produção, tanto com o que produzem como um modo como produzem. Ponto. Próximo parágrafo. O que os indivíduos são, portanto, depende das condições materiais de sua produção. Isso aqui é um texto do Karl Marx, né? Em Aranha, Maria Lúcia de Arruda Martins, Maria Helena, temas de filosofia. É um texto de uma análise filosófica. Legal. A estrutura desse texto é bem definida. A introdução é definida. Introdução, primeiro parágrafo, desenvolvimento, segundo parágrafo e conclusão de parágrafo. Agora sobre o conteúdo de ordem de dissertação. Assim como na descrição, podemos partir
partir do geral para o particular e vice-versa. A exposição da ideia da dissertação admite o mesmo caminho. Nesse caso, estaremos trabalhando com dois métodos básicos de raciocínio, indução e dedução. Raciocínio, indução, dedução. Raciocínio, indução, dedução. Hide. Chama-se de indução, ou ao raciocínio que se baseia na observação de elementos conhecidos de concretos ou particular, para, por meio dele, chegar a uma conclusão ou uma hipótese possível sobre a determinada ideia ou fato geral. Observa-se como o jornalista Gilberto Dimenstein escreveu a respeito dos jovens brasileiros vítimas de assassinato. O cara escreveu assim, o título é Violência mata mais entre jovens. Violência mata mais entre jovens. Mata mais. De cada 10 jovens brasileiros entre 15 e 18 anos mortos no ano de 1993, 6 deles foram assassinados. A pesquisa revela que, atualmente, o homicídio está em primeiro lugar entre as causas de morte, a juventude. A pesquisa foi feita pela CBIA, Centro Brasileiro de Infância e Adolescência, órgão vinculado ao Ministério do Bem-Estar Social. Deu as informations. Próximo parágrafo. Apesar da fragilidade estatística, o aumento da consciência de governantes sobre a situação da infância, os índices de violência continuam crescendo. Olha aqui a conclusion. Particular, dados de pesquisa feita pelo CBE, que usou, e geral, os índices de violência continuam aumentando, apesar do aumento de consciência dos governantes do problema. Pronto. O tipo de raciocínio conhecido como dedução. Próximo treco é dedução, não, na verdade são dois básicos, dois métodos. Quando eu li aqui eu achei que tinha 3 tipos de métodos, mas na verdade são 2, né? Está escrito bem claro aqui, 2 métodos básicos de raciocínio. A indução e a dedução. Agora eu vou falar da dedução. O tipo de raciocínio conhecido como dedução segue o caminho inverso da indução. Portanto, no raciocínio dedutivo partimos do geral sobre o particular, do desconhecido para o conhecido. Obedecemos geralmente os seguintes passos. 1, 2, 3 passos. O primeiro, formulamos uma hipótese abstrata do caráter geral. Segundo, fazemos uma relação dos fatos, provas e elementos concretos conhecidos e observáveis, o particular. E terceiro ponto, podemos ou não colocar uma conclusão que, conforme a hipótese geral, que confirme uma conclusão que confirme a hipótese geral. Observe que sou uma autora. Organizou o texto dedutivamente. Próximo texto dedutivo. As perspectivas num namoro são, na maioria das duas vezes, muito diferentes para os meninos e meninas. Hipótese geral. Enquanto a maioria dos rapazes está doida para beijar, tocar a menina e ter o máximo de intimidade sexual que puder, ela geralmente está interessada em sair com ele, namorá-lo e apreciar a sua companhia. Fatos particulares que especificam a sua hipótese em geral. Interessante. Suplicy, Marta, Sexo para Adolescentes. 1988. Agora, sobre um conteúdo de enumeração para organizar o texto dissertativo, tá? Leia o texto seguinte. Prazeres. O primeiro olhar... Isso aqui é um poema, né? Um primeiro olhar da janela de manhã, o velho livro do novo encantado, os restos animados, neve e o mudar das estações, o jornal, o cão, a dialética, tomar ducha, nadar, vem a velha música, sapatos cômodos, compreender, música nova, escrever, plantar, viajar, cantar, ser amável. Legal, interessante o carinha falando um monte de coisinhas que ele gosta. Como foi organizado esse poema? Qual é a sequência de ideias? Observe que o texto não buscou desenvolver o conceito de felicidade, mas apresenta elementos capazes de representar a felicidade, pela enumeração de acontecimentos, objetos, pessoas, sensações, sentimentos, atividades, e o autor diz o que é felicidade. Pronto. A enumeração de uma técnica. Para organizar o texto. Interessante. A enumeração é uma técnica das mais ricas para escrever livremente e constitui um dos importantes recursos utilizados na literatura, principalmente na poesia moderna. No texto enumerativo empregam-se os elementos que dificilmente aparecem em redações tradicionais. Tomar ducha, sapatos cômodos, por exemplo. A enumeração é uma forma concreta de escrever, consiste em listar coisas, fatos, lembranças, emoções, desejos, sensações de nossa vida, do dia a dia, da nossa história. Observe outro texto em que se emprega o processo de enumeração. Os dois lados. Deste lado tem meu corpo, tem o sonho. Tem minha namorada na janela. Tem as ruas gritando, as luzes de movimentos. Tem meu amor tão lento.
Tenho o mundo batendo na minha memória, tenho caminho para trabalho. Vou em outras vidas vivendo da minha vida. Tem pensamentos sérios me esperando na sala de visitas. Tem minha noiva definida me esperando com flores na mão. Tem a morte, as colunas da ordem e da desordem. Murilo Mendes, poesia completa e prosa. Cara, eu não sei porquê, mas eu gostei muito desse poema. Os dois lados. Deste lado tem o meu corpo, tenho sonho, tem minha namorada na janela. Tem as ruas gritando e as luzes, movimentos. Tem seu amor tão lento, tem o mundo batendo na minha memória e tem o caminho para o trabalho. Do outro lado tem outras vidas, vivendo da minha vida. Tem pensamentos sérios me esperando na sala de visitas. Tem minha noiva definitiva me esperando com flores na mão. Tem a morte, as colunas da ordem e da desordem. Interessante, os dois lados. Um lado dentro, um lado fora. Um lado ele, um lado outros. Interessante. Gostei, cara, não sei porquê, mas eu gostei muito desse poema. Esse poema é uma espécie de autorretrato que enumera elementos de dois lados diferentes da personalidade e da vida do eu lírico. Perceba que o texto foi organizado pelo processo de enumeração. Primeiro temos os elementos de um lado e depois elementos de outro. Legal. Agora o reconhecimento da estrutura. Ponto de reconhecimento da estrutura do texto dissertativo. Para continuar trabalhando a estrutura, a organização do texto, vamos exercitar a leitura com o objetivo de identificar o modo como ele foi ordenado. Não se trata de entender o conteúdo, mas reconhecer a estrutura, a arquitetação do texto, o que podemos perceber a respeito da estrutura do texto abaixo. O amor é finalmente um embaraço de pernas, uma união de barrigas, uma breve tremor. Um breve tremor de artérias, uma confusão de bocas, uma batalha de veias, um reboliço de ânsias. Quem diz outra coisa é besta. Interessante esse poema. O texto apresentado apresenta uma enumeração de definitivas de amor. Cada uma dessas definições está organizada de modo a apresentar uma parte do corpo não final. Em comentários jocoso encerram a sequência. E assim acaba os conteúdos de texto dissertativo, mas dos tipos de textos, né? Mas aqui tem uns exercícios desses tipos textuais. Estudou primeiro o texto narrativo, não. Primeiro foi o de narrativo, depois o texto descritivo e agora foi de dissertativo. Estudou 3 tipos de textos. Agora tem os exercícios. Mas eles são curtinhos, os textos não são grandes. Observe. Seriam 11 horas da manhã, os Campos, segundo o costume, acabava de descer do almoço e a mesa atrás, e a pena atrás da orelha, o lenço por dentro da colarinho, dispunha de ir a prosseguir do trabalho interrompido pouco antes. Entrou no seu escritório e foi sentar-se à secretária. O texto acima possui predominância, daí tinha que escolher um desses tipos de textos, narrativo, descritivo ou dissertativo. O Campos, segundo o costume, acabava de descer, eu falaria que era descritivo aqui, né? Porque ele fala do campus, fala da orelha, descreve as coisinhas, né? E tá certo, não errei. Na verdade é um narrativo. Isso aqui era narrativo. Vamos ver. O texto apresentado possui narrador observador ou narrador personagem. Deixa eu ver o texto. Depois que terminei um curso de técnicas de emergência médica, eu estava ansioso para colocar à prova minhas novas aptidões. E um dia, quando ia numa autoestrada, vi um homem deitado no chão ao lado de um carro. Parei imediatamente, peguei meu estojo de primeiros socorros e corri para ele. Sou perito em emergências, disse eu a ele. O senhor precisa de ajuda? Preciso mesmo, respondeu o homem. Você sabe trocar pneu? Daí, isso aqui é um narrador personagem. Porque o cara tá falando ele mesmo. Narrador personagem, né? Daí acertei essa aqui, né? Em qual elemento básico da narração é possível obter uma sequência linear ou retrospectiva ao passado, presente e futuro? Tipo enredo, personagem, ambiente e tempo. Em qual elemento básico da narração? Quer dizer, eu não vi, tipo, dos trecos que eu li, eu não vi nenhum tipo de narração, eu não vi falar de tempo, do tipo tempo, tipo ambiente, tipo personagem, só consigo pensar em enredo. Né, que era o tempo mesmo? Só porque não tinha essa palavra quando eu escrevi, né? É o tipo de tempo. E assim tá bom. Vou ler a última pergunta. Qual tipo de descrição Garfield faz na tira a seguir? Aqui eu vou mostrar a tirazinha bonitinha. Deixa eu bloquear o gabarito. Olha o Garfieldzinho.
duas opções. No primeiro quadrinho ele fala o que é um peixe dourado. E o que é um peixe dourado? Um peixe dourado é uma expressão da beleza aquática que proporciona aos seus observadores muitas horas de saudável meditação. Pode ser usado também como um café da manhã. KKK. Daí, isso aqui é o que tipo de descrição o Garfield faz na tira a seguir. Ele descreve uma descrição subjetiva ou uma descrição objetiva. Quer dizer, que tipo faz na tira a seguir? Quer dizer... Espera, mas isso não faz sentido, porque tem as opções. A descrição subjetiva e a descrição objetiva, né? Mas no primeiro quadrinho ele se faz a pergunta. Daí no segundo quadrinho ele fala o peixe dourado é uma expressão da beleza, ou seja, ele faz uma descrição subjetiva. E no terceiro quadrinho ele fala uma descrição objetiva, que um peixinho pode comer um peixinho. Agora eu não tô confuso. Só as duas. Vai. Daí a pergunta é que tipo de descrição galera faz na tira a seguir? Tira. Vai, subjetiva. E era subjetiva, acertei. E assim acaba o conteúdinho. Eba! Texto descritivo e algumas perguntinhas. Quer dizer, texto dissertativo e algumas perguntinhas?